Bom dia, crianças! Tudo bom? Hoje, quarta-feira, né? Nós estamos no dia 31 de março, último dia do mês de março, e nós faremos hoje a nossa aulinha de língua portuguesa, no nosso livrinho Crescer, na página 23, a gente vai ter uma outra atividade. Então, vamos dar início. E antes da gente começar a leitura, como vocês já devem ter percebido, que nós estamos vendo alguns trechos de contos que são famosos e que normalmente foram escritos pelos irmãos Grimm, né? Alguém já ouviu falar? Esses contos, eles têm várias versões, vários outros personagens, né? E aí, no caso aqui hoje, nós vamos ler João e o Pé de Feijão. Você já conhece esse conto? Se vocês não conhecem, eu coloquei um vídeo para vocês assistirem a historinha do João e o Pé de Feijão. É bem curtinho, bem legal. Assistam lá, quem não conhece, mesmo quem conhece, porque é bem interessante, tá bom? Aqui nós vamos ler um pedacinho só dele. Como vocês já devem ter percebido, esses contos, eles têm uma expressão que toda vez que está iniciando o conto, ele começa, era uma vez, um certo dia, né? Então, no caso aqui, nós iniciamos o conto também com João e o Pé de Feijão. Era uma vez uma pobre viúva que tinha apenas um filho, chamado João, e uma vaca chamada Branca Leitosa. A única coisa que garantia o seu sustento era o leite que a vaca dava toda manhã e que eles levavam ao mercado e vendiam. Uma manhã, porém, Branca Leitosa não deu leite nenhum e os dois não sabiam o que fazer. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Pergunta a viúva, torcendo as mãos. Certo, mãe, disse João, hoje é dia de feira. Daqui a pouco vou vender Branca Leitosa e aí veremos o que fazer. Assim, ele pegou a vaca pelo cabresto e lá se foi. Esse conto é de uma tradição da Maria Luísa, né, Borges, do Rio de Janeiro. Gente, esse pedacinho desse conto, como vocês perceberam, existem dois personagens, tá? Quem que são? A mãe e o menino que se chama João, né? E também tem uma personagem que não é bem personagem, mas que também está dentro do contexto, que é a vaca leitosa, né? O que o menino fala? A mãe está desesperada porque a situação está difícil, não tem mais como leite, né? Ela não consegue mais vender o leite. E agora, o que fazer, né? Aí o menino fala, não, mãe, deixa comigo, eu vou vender a vaca, a Branca Leitosa no mercado, hoje é dia de feira. E pega a vaquinha e sai andando. Então, depois tem uma sequência essa história, isso que nós vamos ver depois. Mas agora aqui nós vamos analisar esse pedacinho desse trecho no contexto de gramática e interpretação, tá? Então, ó, como a perguntinha A, como é possível identificar a fala dos personagens no texto? Então, ó, o que acontece quando os personagens estão falando? Inicialmente, esse parágrafo primeiro até aqui fazer, é o narrador que está falando. Depois nós temos um sinal de pontuação que significa o quê? Aspas, né? Aspas. Com esse sinal de pontuação, a gente pode ver que nós temos a aspas que mostra aonde o personagem, quando que é a fala indicada pelos personagens. Então, a letrinha a fala é indicada pela aspas. Por que nesse caso
caso, pelas aspas, porque nós já vimos também que a fala ela pode ser indicada por quê? Pelo travessão ou pela aspas. Então, nós estamos identificando aqui não o travessão, como a gente viu no outro texto, mas sim a aspas, né? Porque está mostrando a hora que a mãe fala aqui, ó, entre aspas. O que fazer? O que vamos fazer? Pergunta a viúva, torcendo as mãos. E aí vocês veem que tem um cochete, isso aqui chama-se um cochete, e tem pontinhos dentro. Isso aqui quer dizer que é continuação. Que existe um texto antes e um texto depois, que continua, tá? Então, sempre no começo e no final, quando vocês veem isso, vocês vão ver que isso aqui é uma parte de um texto, tá? Parte de um texto. Como a gente está vendo sinais de pontuação aqui, eu pus no nosso grupo lá um link que vocês podem assistir uma aulinha sobre pontuação bem curtinha, mas explicando todas as pontuações. É bem interessante, porque se eu fosse explicar aqui, ia ficar muito extensa a aula. Então, eu coloquei esses vídeos lá para vocês assistirem depois, tá? Gente, aproveita esses vídeos que a gente está colocando, assistam. Ah, mas professora, minha mãe e meu pai só chegaram. Não tem problema, assista em outro horário, tá? Anota lá, assistir o vídeo do dia tal, e aí vocês vão lá no nosso grupo lá do WhatsApp, tem todos esses vídeos colocados lá, gente. Aproveita esses momentos, tá? Para vocês entenderem melhor os sinais de pontuação. Eu garanto que vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem as atividades sequenciais depois que vocês assistirem esses vídeos, tá? Então, a primeira resposta aqui da letrinha A é a fala é indicada pelas aspas, tá? Então, nós já sabemos que aqui a fala é indicada pelas aspas. E na letrinha B, era uma vez, é a expressão muito usada nos contos tradicionais. Essa expressão ajuda a identificar quando ocorreram os fatos narrados na história. Quando ocorreram os fatos narrados na história, por quê? Era uma vez, ela é usada nos contos, mas ela ajuda a você saber quando que aconteceram esses fatos? Era uma vez? Não, né? Não ajuda, porque era uma vez, pode ser qualquer dia. Porque a expressão, porque ela indica que o fato aconteceu, né? Que o fato aconteceu num tempo indeterminado ou não determinado, né? O fato aconteceu em um tempo não determinado, né? Então, não dá para a gente saber. A fala é indicada pelas aspas na primeira e a segunda não, porque indica que o fato... Então, aqui ele quer saber assim, que essa expressão era uma vez, um certo dia, se ela identifica a data. Não dá, né, para a gente saber quando aconteceu. A gente só sabe que aconteceu, era uma vez, né? Mas não tem noção de que isso aí, o tempo que aconteceu, não fala, né? Então, a questão A e a B da página 23 são essas as respostas. Agora nós vamos começar na página 24, né? Nós vamos começar a explorar locuções verbais. Credo, tio, o que é isso? Parece um palavrão, né? Tem gente que fala assim, não, professor, eu não sei o que é isso. Mas locuções verbais, vocês vão aprender uma coisinha bem simples, vocês não vão aprender realmente como que faz as locuções, isso aí é aquilo que eu falei para vocês, fiquem tranquilos, vocês estão tendo só uma noçãozinha do que é verbo, substantivo, adjetivo, locução verbal, tá? Então, aqui no caso, vocês vão ver assim, que a gente vai ter que identificar numa frase o pronome. O que é pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Vocês. Tudo isso, a gente sabe que os pronomes, os pessoais, tá? Eles são sujeitos
a uma concordância verbal adequada, muda o verbo de acordo com o pronome. Lembra que a gente já viu isso? E alguns advérbios também e os tempos verbais, né? Mas a locução verbal é quando nós temos dois verbos e a gente substitui por um só. Então, nós vamos ver aqui, ó, a locução verbal, vamos fazer. Por que você... Qual o verbo que a gente pode substituir? Vamos fazer, né? Quem que vai fazer? Nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer... a locução, no caso aí, ela se refere a só essa palavrinha. Então, quando fala assim, vamos fazer, é mais de uma pessoa, né? Eu vou fazer, é uma pessoa só. Aí eu. Mas quando fala dois verbos, vamos e o fazer. Vamos do verbo vir e o fazer do verbo fazer, né? Vamos fazer, nós. Então, a gente substitui. Então, a letrinha C, da página 24, aqui tem com a locução verbal, isso aí em questão do tempo, lembra? Tempo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aqui tem com a locução verbal, vamos fazer, se refere presente, passado ou futuro, o tempo presente. Eu vou fazer presente, nós vamos fazer futuro, eu faria passado, né? Então, a locução aqui no caso, vamos fazer, nós vamos fazer, se refere ao quê? Ao futuro, né? Então, aqui, no caso, a gente vai para a letrinha C, da página 24, né? Então, qual que seria o verbo aí? Nós vamos fazer. O verbo está no futuro, né? Então, a letra C, desculpa, a locução. A locução refere-se ao futuro, né? Vamos fazer, nós vamos fazer. Tá? Então, essa é a resposta da letrinha C. E a D? Aqui pessoa, locução, vamos fazer, se refere. Pessoa, aqui é o tempo, né? Aqui nós vimos o tempo, presente, passado, futuro. Agora, essa frase, aqui pessoa, nós. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A locução refere-se a nós, né? Muito bem. E agora, na E, substitua as palavras destacadas na frase abaixo por um pronome. Então, vamos lá. A viúva e seu filho. Eu quero substituir a viúva e seu filho por tinham uma vaca, né? Tinham uma vaca. Se eu substituir a viúva e seu filho por uma palavrinha só, por um pronome, eu posso usar só esse pronome. Eles, lembra? Eu, tu, eles, porque mais de uma pessoa, no plural. Eles tinham, tá no passado, né? Uma vaca. Eles tinham uma vaca. Hoje já não tem mais. Então, eles tinham no passado, né? Então, se eu substituir por eles, toda vez que eu tenho duas pessoas e eu quero substituir por um pronome, eu vou usar, no caso, eles tinham uma vaca, porque está no passado, né? Agora, nos exemplos a seguir, o verbo dar está conjugado no passado. Então, nós vamos agora seguir para número 2 da atividade. Vocês corrijam aí, tá? E nós vamos seguir em frente. Então, vamos para agora o número 2. O número 2 tem várias frases e que nós vamos fazer o quê? Nós vamos pôr o verbo dar, conjugando ele, conjugando no passado. Eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, vós destes, eles deram, né? Então, ó, primeiro, a vaca dava, olha o verbo no passado, dava
Isso quer dizer que ela dava lá atrás leite toda manhã. A vaca dava leite toda manhã, né? Isso aí está indicando um fato que aconteceu em um dia específico. Não falava a vaca dava ontem leite toda manhã, ou dava dia tal leite toda manhã. Não, ela dava leite toda manhã. Então não especifica que dia. Então a letra A é um dia específico do passado? Não. Gente, desculpa, aqui tem um errinho. Peraí. A vaca dava leite toda manhã. Aqui está dizendo que ela dava leite toda manhã. Então, no caso, é passado, mas fala o dia, toda manhã. O dia não, fala que ela dava leite toda manhã. Então, o A indica um fato que aconteceu em um dia específico do passado, ou indica uma ação que se repete no passado. Então, aqui é a letrinha B, é uma ação que se repete no passado, né? Toda manhã. Então, indica, né, uma ação, a letrinha B, que se repete no passado. Ela está sendo repete no passado. Então tá certo, porque toda a manhã. Então ele sabe que a vaca dava leite toda a manhã. Isso é uma coisa repetitiva, né? Ela dava leite toda manhã. Agora a segunda frase, uma manhã específica, uma manhã, qualquer manhã, pode ser ontem, antes de ontem, branca leitosa, mas sabe que foi numa manhã, né? A gente sabe que tem um dia, foi numa manhã. Não deu leite nenhum. Ó, uma manhã não deu leite nenhum. O que está falando aqui, ó? Uma manhã não deu ao verbo. Então, indica um fato que aconteceu num dia específico. Está falando que foi um dia de uma manhã. Esse é o dia específico, uma manhã, uma certa manhã. Só que não é aquela, não é nós não estamos vendo, a gente não está aqui no caso discutindo se o tempo é determinado ou não. Nós estamos um dia, uma manhã, porque se falasse assim, um dia, ia ficar estranho, mas uma manhã, a gente sabe que o dia foi específico, uma manhã. Não deu, quer dizer, ela não deu no passado, né? Também. Então, passado. Aí a letrinha aqui é A, né? Indica um dia específico no passado. Indica um dia, ou um fato, desculpa, um fato que aconteceu em um dia específico do passado, tá? Então tá indicando que um dia ela não deu mais leite, então tá indicando. Então a primeira é na letrinha B e a segunda na letrinha A, tá? Que vocês vão fazer a ligação, certo? Esse aqui é do número 2, do exercício 2. Até aí estamos acompanhando, né? Aí nós temos o exercício A do número 2 e agora nós vamos ver o exercício B do número 2, tá? Então vou esperar vocês corrigirem, se alguém ficou com alguma dúvida, né? E nós vamos dar continuidade ao exercício. Que palavras indicam que a ação aconteceu em um momento específico do passado ou acontecia sempre no passado? Então, ó, toda manhã ou
uma manhã, tá? Indica que aconteceu num dia específico. Então, a letrinha B, a letra B, toda manhã são as palavrinhas que indicam. E uma manhã, tá? Essas duas palavrinhas acontecia sempre no passado. Então, sempre num dia específico do passado, tá? Então, aqui nós temos a resposta da A e da B, que é a palavra toda manhã e uma manhã, tá? Não sei se está dando para ver aí, mas seriam essas as duas respostas. E na letra 3, releia um trecho do conto João e o Pé de Feijão e depois responda as questões. Então, qual seria o conto? O conto, o pedacinho do conto é esse que está aqui, ó. Hoje é dia de feira, daqui a pouco vou vender branca leitosa. Olha só, tem duas palavrinhas, três palavrinhas que estão em negrito, estão como se fossem grifadas, né? Então, nós vamos analisar essas palavrinhas. Posso apagar aqui, crianças? Já copiaram? Então, vou apagar aqui já o início, tá? Então, nós sabemos que as questões, elas são para serem respondidas de acordo com o que a gente vai fazendo, né? Porque você vê que uma é sequência da outra. Quando eu tenho uma sequência, fica mais fácil, né? Eu vou vendo o texto de acordo com essa sequência. Deixa eu te apagar bem a lousa aqui para a gente poder fazer a outra resposta, tá bom? Vocês estão enxergando direitinho aqui? Então, muito bem. Então, agora, crianças, nós vamos responder a número 3. Então, hoje é dia de feira, né? Daqui a pouco vou vender branca leitosa. A que tempo os verbos destacados referem-se? É um verbo, e vou vender, dois verbos, né? Vou vender. A que tempo que ele se refere? É o quê? Presente, passado ou futuro? É presente, né? E vou vender futuro, porque ele não vendeu ainda, ele vai vender, né? Então, vou vender futuro, tá? Vai ser fácil, né, crianças? E a B? Que sentidos as palavras hoje e daqui a pouco acrescentam ao texto? Então, ó, hoje indica o quê? O tempo. Quando que ele vai vender? Hoje, o tempo. E o futuro, daqui a pouco. Isso aqui está no futuro, ele está falando que hoje, daqui a pouco, ele não foi ainda, não aconteceu. Então, hoje é o tempo presente. Ele está dizendo que hoje, no presente, daqui a pouco, no futuro, ele vai vender a vaquinha, né? Então, gente, essas flexões que a gente verificou aqui, né? Tudo isso vocês vão estar vendo direitinho em outro vídeo que eu também postei no grupo sobre locuções verbais, o que são. É importante vocês terem essa consciência dos verbos, como que eles flexionam numa frase, os pronomes, os adjetivos, os substantivos, os verbos, tá? E para a gente ter uma noção disso, a gente tem que entender um pouquinho o que significa cada um. Então, vão lá nos vídeos que a tia vai postar e assistam os vídeos, mesmo que vocês façam primeiras atividades, acompanhando as explicações, depois, na hora que tiver um tempinho, assistam esses vídeos, é muito importante, tá? Agora, na página 25, nós temos a atividade número 4. Conheça um pouco das histórias dos irmãos Grimm, escritores que registraram diversos contos populares. Então, gente, quem escreveu Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, sabe quem escreveu essas histórias e muitas outras para as crianças? Os irmãos chamados Jacob e Wilhelm Grimm, 200 anos atrás.
atrás, olha só quanto tempo. Porque naquela época, gente, o que acontecia? As histórias eram passadas de pais para filhos, falando, não eram escritas ainda. Aí os irmãos Grimm, eles vieram e escreveram várias histórias de contos para as crianças. Isso há 200 anos, né, atrás. Então, ó, nós temos um verbo aí escrito entre parênteses. Aí tem um verbo, lançar. Eles lançar, fica esquisito, não fica? Eles lançaram um livro? Não. Aí eu tenho que conjugar esse verbo como eles lançaram, ó. Eu escrevo aí nesse espaço que tem, eles lançaram um livro intitulado História das Crianças e do Lar, ou Contos da Criança e do Lar, que, olha outro verbo, trazer. Esse verbo também tem que ser conjugado, ó, e que trazia, olha só, eu conjugando o verbo, que trazia 51 contos infantis. Esta obra, o verbo espalhar, eu vou conjugar, se espalhou, né? Se espalhou, essa obra se espalhou pelo mundo e ganhou, o verbo ganhar, aqui ele vai ficar conjugado, ganhou. E ganhou outras versões e chegou a crianças de diferentes línguas e culturas, né? Então, gente, olha, aqui a gente vai dar sequência, tá? Aqui em cima da historinha que nós estamos lendo e conjugando o verbo, tá? Então, aqui acabou no ganhou, aqui começa outro parágrafo. Esses dois irmãos que nasceram, do verbo nascer, né? Conjugando aqui na frase, nasceram, lembra? Nasceram no passado, né? Em Hanau, na Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente. São tão importantes porque eles foram os primeiros a ter a ideia de juntar histórias populares, escrever tudo especialmente para as crianças. Antes dele, as histórias conhecidas por diferentes povos eram do verbo ser. Olha aqui a conjugação, eles eram, que está no passado, né? Essas histórias eram contadas para as crianças só com base nas memórias passadas pelos mais velhos de geração em geração. Os irmãos Grimm, do verbo ter, eles tiveram, lembra? Eles tiveram, no passado, com a N, a ideia de registrar os contos que eram conhecidos pela população para preservar as tradições do seu povo. Então, gente, essas conjugações, trazia, lançaram, espalhou, ganhou, nasceram, eram e tiveram, para a gente, quando a gente vai ler um texto, a gente tem que ver sempre o quê? Aqui, ó, eles lançaram, né? Olha o que vem. Quem que trazia? Ele trazia o conto, né? Ele trazia, aqui no caso, a obra. Então, ela espalhou, os irmãos aqui pelo mundo, ela também, ela ganhou. Então, os irmãos, eles nasceram, eles eram, eles tiveram. Então, se a gente souber que tem que conjugar o verbo ou no passado, no futuro, presente, fica mais fácil da gente não errar na escrita, né? Então, gente, isso aí, não se apavorem, são situações que a gente vai apresentando nos textos para vocês terem conhecimento, para vocês conseguirem entender melhor como que são feitas essas escritas, tá? Agora, aqui no finalzinho, complete as lacunas do texto, nós já fizemos com os verbos no tempo e na pessoa adequada, né? O tempo e a pessoa já fizemos. Que tempo do verbo é predominante no texto? Por que esse tempo foi usado? Sempre o passado, né?
Por quê? Porque os irmãos Gurney já morreram, eles não existem mais, mas a obra deles sim, porque as ações do texto ocorreram em um tempo anterior do que já aconteceu. Então, é no passado sempre, porque está se referindo aos irmãos que já não existem mais, né? E a fatos que aconteceram lá atrás, tá bom? Então, gente, por hoje nós terminamos a nossa aulinha, tá? Na próxima aula a gente continua, mas não esqueçam de assistir os vídeos. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchauzinho.